Aí você fala assim, Deus, olha esse aqui, tá? E você enfrentando uma formiga e querendo desistir. Vamos ouvir esse testemunho? Glória a Deus. Bom dia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem, eu vou contar desde o princípio para que todos entendam o tamanho do amor de Deus. Eu, com 21 anos, de idade, isso já faz um tempo, gente. Eu descobri que eu tinha pedra no rim. Uma coisa simples, mas eu deixei pra lá e fui cuidar disso mais de 10 anos depois. E quando eu resolvi cuidar, eu já não tinha mais pedra no rim. Eu tinha, na verdade, um rim na pedra, Eu já não tinha mais salvação pro meu rim, eu tive que tirar o órgão inteiro. E eu tive muito medo daquela cirurgia, porque todo mundo aqui conhece, sabe como é médico, que era arriscado, perigoso, enfim. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar no Deus do impossível. Mas ainda assim, eu deixei meu coração de pedra. E eu não quis acreditar. E eu disse para aquela pessoa: eu não quero incomodar Deus com uma impossibilidade como essa. Só dele ir lá e ajudar que tudo ocorra bem na cirurgia, para mim eu já vou estar agradecida. E, irmãos, aconteceu. A cirurgia, tudo bem, graças a Deus. 4 dias depois eu já estava na minha casa. Tive que levar alguns pontos, para poder retirar. Então eu dormia com a barriga para cima. E 4 dias depois que eu estava em casa, durante a madrugada, eu tive um ataque. E eu não lembro de nada. Quem conta para mim é a minha família. O meu marido ele acordou comigo, fazendo um barulho estranho, e ele tentava me acordar e não conseguia me acordar. E ele me sacudia, ele me gritava, me chamava, e eu não fazia nada. E no que ele, fez um movimento mais forte, tentando me acordar, eu virei para o lado e começou a sair um monte de sangue na minha boca. Imagina, eu recém-operada, ele ficou em estado de choque, E eu não respondia, ele ficou desesperado, ele saiu para a rua para buscar socorro, chegou a gritar para todo mundo que eu tinha morrido, que não tinha mais nada para fazer. E chamou minha mãe que mora ao lado, E minha mãe, que graças a Deus, eu devo a ela a minha vida por ter me gerado, por ter me dado a luz, e devo a minha vida a ela por mais esse episódio. Ela chegou na porta do quarto, ela olhou para mim e disse para Deus: Senhor, eu não aceito que o Senhor leve a minha filha. Eu não aceito. E ela chegou perto de mim e, graças a Deus, ela soube manter a calma. Ela disse que percebeu que eu estava viva, eu só estava me afogando. E ela abriu a minha boca com muito custo, até chegou a quebrar um dente meu para abrir a minha boca, e ela conseguiu me desafogar. E esse aí foi o primeiro livramento, Então, gente, por que eu coloquei a história do mim? Porque eu era negligente com a minha saúde. Depois, quando eu tive essa crise, eu fui querer saber o que era. E tratava-se de uma convulsão. E eu fui, fui fazer exames, querer saber o porquê que eu tive aquela convulsão. E eu fui fazer um exame, eu já ia na igreja, mas eu era aquele tipo de crente que ficava com o pezinho na água, sabe? Mergulhava nas coisas de Deus. Eu ouvia tudo aquilo muito bonito, muito belo, e falava assim: meu Deus, isso tudo não é pra mim. Eu não tenho direito a isso tudo, E foi então que eu procurei um médico e ele me passou um exame, chama-se um eletroencefalograma. Coloca um monte de coisinha na sua cabeça. E quando eu fui entregar o exame para ele, ele falou assim: olha, Gislene, você tem epilepsia. Como assim, doutor? Epilepsia? É epilepsia. E provavelmente você vai ter que ficar tomando remédio o resto da sua vida. E a gente vai fazer um exame mais detalhado para a gente poder ver o tamanho da lesão e entrar com a quantidade adequada de medicação, Mas a gente vai ficar com isso sob controle. Porém, uma coisa que você vai ter pro resto da vida, porque não tem cura. Foi aonde que eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu não aceito isso para minha vida. Eu não quero ser epilética, Pai, porque eu tenho um filho pequeno, eu andava de moto, eu trabalhava fora, cozinho, eu
eu tenho família para cuidar. E eu ficava me imaginando que eu não podia me dar o luxo de ficar tendo ataque a toda hora. Então, né, eu não aceitei essa história para minha vida. E fui, né, foi onde eu comecei a buscar mais a Deus, falar com Deus. Foi onde, através de um sonho, eu não me dedicava tanto às coisas de Deus quanto eu faço hoje. Eu não tinha conhecimento da palavra, ainda não tenho. Mas me veio um sonho. E nesse sonho, a mãe falava para mim, então, Gislene, você vai ler, né? Mateus 17. E para quem não conhece, eu sei que muita gente aqui conhece, mas Mateus 17 é justamente a história que conta de um menino endemoniado. Em outras traduções da Bíblia fala que fala que ele é epilético, que ele tem ataques tão fortes que ignora, joga ele na água, joga ele no fogo. E o pai daquele menino, desesperado, levou o menino para os apóstolos de Jesus curar. Mas os apóstolos não conseguiam curar. E Jesus chamou o menino, né? Falou, traz esse menino aqui. E Jesus curou o menino, expulsou os demônios, né? E depois os apóstolos perguntaram para Jesus, mestre, por que nós não conseguimos curar aquele menino? E Jesus responde, é Jesus que está falando, gente. Jesus responde em Mateus 17, no capítulo 20. E Jesus lhe disse, por causa de sua pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, poderá mover uma montanha e nada lhe será impossível. Glória a Deus, Ezequiel. Então eu começava a falar com Deus, Senhor, eu tenho certeza, Pai, ainda que a minha fé não for tão grande, ainda assim eu sei que a minha fé é maior do que um grão de mostarda. Então eu comecei a clamar, falar com Deus, né? Eu decidi tirar a pezinha da água e mergulhar nas coisas de Deus, mergulhar no que me trazia esperança, que era nas coisas, nas palavras de Deus. Então eu decidi me consertar para agradar e chamar a atenção de Deus. Que como o pastor falou, não adianta a gente pedir às vezes, a gente tem que agir, a gente tem que mostrar. Então eu quis agradar, eu me consertei, eu casei, eu me batizei, eu levei toda a minha família, graças a Deus, para a igreja. E chegou o dia, né, de eu levar o outro exame lá para o médico. E eu tinha plena convicção que eu estava curada, porque essa palavra veio para mim durante o sonho. Então, chegou no dia de levar o exame mais detalhado lá para o médico, que era uma tomografia, né? Eu recusei a companhia da minha mãe, do meu marido, eu quis ir sozinha, porque eu falava para ele, gente, eu estou curada, eu não tenho epilepsia, eu não estou epilética, eu não sou epilética. E com aquela fé, eu fui pro médico. Quando chegou lá, o médico pegava aquela tomografia, todo mundo já viu, né, aquelas pedras chatas, né? Ele olhava para aquilo, olhava para mim. Olhava para aquilo, olhava para mim. Aí eu olhava, meu Deus, ele está com vergonha de falar aqui para o médico. Senhor, vou perdoar ele, Pai. Né? Pensava nisso, eu aprendi que o perdão é muito importante, né? Ser liberado. Eu pensei, eu vou perdoar, Pai. E ele, de repente, ele começou a falar, olha, Gislene, é meu dever de falar, e eu tenho que te falar. Aproveita aí a sua vida, o restinho de vida que você tem. Você tem um tumor cerebral, Gislene. Eu doutorei a epilepsia. Ele não é epilepsia, Gislene. É um tumor cerebral. Ele está localizado numa área muito importante do seu cérebro. A gente não pode operar, a gente não pode mexer, porque senão a gente vai acabar deixando você na mesa. Pode ser epilepsia. Então foi difícil para mim, gente. Quem já ouviu falar da expressão sobre abrir um buraco embaixo dos pés, não sabe o que é viver isso. Gente, eu vivi isso. Eu literalmente fiquei num buraco durante alguns dias, pensando as coisas mais terríveis. Embora eu soubesse que é pecado que Deus não perdoa, você tirar a sua própria vida. Eu pensei nisso, porque eu queria
morrendo aos poucos, enfim. E foi onde que eu recebi a visita, né, de pessoas da igreja que eu frequentava. E a gente orou muito, né? Foi nesse dia que eu aceitei Jesus, que eu decidi me consertar, fazer todas as coisas certas e decidi mergulhar mesmo nas coisas de Deus, nas coisas que me traziam esperança. E a minha pastora liberou uma palavra para mim que também é uma promessa de Deus. Foi onde eu se apeguei. E isso não é só para mim, isso é para todos nós. É uma promessa que está em Salmo 128:6. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Essa é uma promessa, gente. Eu queria viver, porque eu tenho filho pequeno e toda mãe aqui sabe que não dá. Então, eu me apeguei nessa promessa e continuei clamando, pedindo, falando com Deus. E o médico pediu outros exames, né? Um desses exames, uma profissional chegou a falar que não via aquilo que o médico falou, que não estava vendo aquele tumor. E eu cheguei até a dar testemunho lá na igreja, falando que tinha sumido meu tumor. Mas foi frustrante, né? Que eu fui passar com outros médicos, enfim. Ninguém sabe explicar até hoje o porquê que ela não viu, mas ele estava lá sim. Então, eu fui fazer a cirurgia, né? Que foi a parte difícil, né? Depois que tive esse diagnóstico frustrado aí, né? Fui passar com outro médico. E ele disse: olha, Gislene, você tem sim um tumor, mas é assim, se você crer, se você quiser, a gente pode fazer a cirurgia, porém, é complicado. E aí, doutor, como que vai ser? Olha, você tem a primeira alternativa é a gente deixar ele aí e ver o que vai acontecer, porém eu não aconselho, porque ele pode crescer, espalhar de repente aí e sair do nosso controle. A segunda alternativa era fazer só um buraquinho para colher, né, para fazer a biópsia, porém não indicava, porque não sei se alguém aqui já ouviu falar do Oscar Schmidt, jogador de basquete. Ele tem câncer no cérebro. Foi esse o erro médico, que foram mexer e espalhou pelo cérebro dele todo. E ele disse: olha, Gislene, eu não aconselho você a fazer isso. E a terceira opção, e mais arriscada, era fazer a cirurgia. E eu disse: pois bem, doutor, vamos fazer a cirurgia. Eu só peguei em outra palavra aqui na Bíblia, gente, que está em Isaías 43, capítulo 2. E quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Eu vou fazer essa cirurgia, doutor. Eu creio que eu não vou ficar com sequela, em nome de Jesus. Mal eu sabia que estava começando mais um episódio difícil aí na minha vida. Quem não tem convênio, quem depende da rede pública, sabe quanto é difícil. Eu já estava com esse diagnóstico há 5 meses na minha mão, eu já estava desesperada porque eu queria fazer alguma coisa. E eu cheguei até na corregedoria para procurar um advogado para me ajudar. Não tive sucesso, infelizmente, mas nesse dia Deus preparou uma pessoa para mim. Ela estava lá na fila também, metida com as coisas de política, né? E ela disse para mim: olha, Gislene, eu vou te ajudar. Eu, glória a Deus, eu quero sua ajuda. Ela me levou até alguém que, com apenas uma ligação, em menos de 10 dias eu estava internado. Eu me internei no dia 10 de julho para fazer uma cirurgia que tinha uma previsão de durar no mínimo 6 horas. E o médico fez a minha família, minha mãe, meu marido assinar papéis que diziam que eu provavelmente sairia sequelada. Sequelada, gente, era sem andar, sem falar, sem movimentos das mãos, das pernas, enfim. Imagina a dificuldade, né? E a gente assina: chama arderá em ti. E foi assim, eu fiz a cirurgia uma semana depois de internada, foi no dia 17 de julho, agora, tá, esses dias. E a cirurgia durou apenas 3 horas. 3 horas. E eu acordei ainda na sala de cirurgia.
E eles falando, eu ia acordando aos poucos, né? E nisso que eu ouvi, né, elas dizendo que iam me levar para a UTI, eu já sabia que ia ter que ficar lá sendo monitorada, né? Eu lembrei que a minha família, a minha mãe e meu esposo iam estar lá na sala, na porta da sala de cirurgia, aguardando pela resposta. E eu disse, meu Deus, eu preciso, né? Foi onde eu comecei a conferir, né? Opa, tá funcionando minha mão. Opa, minha perna, né? Tá funcionando. Tô falando. Quando eu vi eles, mãe, Samuel, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, gente. Eu saí de lá sem sequela nenhuma. Eu fiquei apenas 2 dias na UTI. Em uma semana eu já estava na minha casa. Eu ainda tive que esperar mais um mês para sair o exame, né, da biópsia, que para mim ainda era o mais importante, né? E graças a Deus, na biópsia o tumor foi denominado como meningioma. Esse meningioma é um tumor, ele não é maligno. E a minha médica ainda disse para mim, quando ela me entregou o resultado, olha, Gislene, tá vendo? Você ainda vai viver muitos e muitos anos. Provavelmente você não vai ter mais nenhum problema com esse tumor. Então, gente, em Provérbios 16:1, tem uma palavra que diz que a última palavra vem de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do